A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realiza hoje seminário para discutir a política de juros e câmbio do Banco Central. De acordo com a pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, a taxa Selic, hoje em 9,5%, deve chegar a 11,75% no final do ano. Sobre esse assunto, vamos falar com Luana Karen. Luana, os juros vão subir para conter a inflação? Bom dia, Catiúcia. Pelo menos essa é a análise feita pelo próprio presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Com a previsão de crescimento da economia para este ano em 6%, a taxa básica de juros, a Selic, é apontada como fundamental para evitar um superaquecimento da economia. Eu converso com o deputado Pepe Vargas, presidente da Comissão de Finanças e Tributação e um dos autores do requerimento de realização do seminário. Bom dia, deputado. Bom dia, Luana. Realmente é necessário elevar a taxa de juros para evitar um superaquecimento da economia, como argumentam especialistas e o próprio presidente do Banco Central? A maioria desses especialistas são especialistas ligados ao setor financeiro, ao setor de bancos, né, que naturalmente pressiona pela elevação da taxa de juros. Na minha opinião, o Banco Central ainda é prisioneiro de um tabu, né, um tabu de que é impossível crescer sem gerar inflação. Nós já quebramos muitos tabus no Brasil nos últimos anos. O tabu de que não podia crescer o salário mínimo porque gerava inflação é um desses tabus, por exemplo. Agora que a gente novamente tem um ciclo de crescimento econômico, volta o tabu que vai gerar inflação. A questão toda que tem que ser respondida é se nós vivemos uma inflação de demanda, ou seja, se a produção é insuficiente para fazer frente ao consumo. Não vejo sinais de uma inflação de demanda, há vários analistas que dizem que não há uma inflação de demanda, né? Então nós discordamos democraticamente da posição do Banco Central. Agora, deputado, o senhor acredita que de fato o fantasma da inflação não é algo a assombrar nesse momento? Uma outra questão também que é posta quando se aumenta a taxa de juros é a questão da dívida pública. O primeiro trimestre foi negativo, o Brasil não conseguiu arrecadar o suficiente para pagar os gastos do governo. Não seria também uma forma de responder a isso, esse aumento da Selic? Veja bem, a dívida pública líquida brasileira é declinante. Em 2002, a dívida pública brasileira, 2002, 2003, chegava a cerca de 54% do produto interno bruto, do total das riquezas produzidas pelo Brasil. Ela deve estar hoje na faixa dos 40%, a dívida pública líquida, né? Ou seja, é aquilo que o governo tem a pagar, ou os governos têm a pagar, e os haveres que tem para receber. Então, ela é uma dívida que é declinante. Agora, é verdade que no último trimestre a gente teve um déficit, vamos dizer assim, né? Agora, o déficit brasileiro, comparativamente ao déficit dos países europeus, ou mesmo ao déficit norte-americano, é incomensuravelmente menor, né? É óbvio que é importante ter equilíbrio nas contas públicas, mas eu vejo que esse fundamento da economia está sob controle, né? Nós não temos uma explosão de gastos no governo, nós não temos um quadro de descontrole. Pelo contrário, a economia mostra sinais de estabilidade muito fortes. Deputado, economistas do mercado financeiro acreditam que já estamos vivendo um novo ciclo de aumento da taxa de juros e que deve se confirmar até o final do ano em 11,5%. A tendência é essa, do seu ponto de vista, e isso então é negativo para a produção interna, para a indústria, para o setor produtivo brasileiro? Essa tendência de crescimento dos juros é o desejo deles. Eu espero que essa posição não seja a posição que se confirme, né? Porque, veja bem, a inflação no primeiro trimestre do ano sempre é maior do que em outros trimestres, por conta de uma série de coisas, há uma certa sazonalidade, né? Há reajuste de preços de mensalidades escolares, transporte público também aumenta, um conjunto de questões, a questão dos alimentos também, nós vivemos uma inflação de alimentos. Então, essas questões, no primeiro trimestre, têm um crescimento. Os próprios indicadores da inflação, que são acompanhados pelos vários institutos que medem a inflação, mostram que essa inflação já vem declinando. Agora, deputado, então o que a gente pode esperar aí como resultado desse seminário que está sendo organizado hoje pela Câmara dos Deputados? Nós queremos fazer esse grande debate, né? Porque, obviamente, que a elevação da taxa de juros aumenta a dívida pública, né? Porque aumenta o serviço de juros da dívida pública. Ela traz problemas para o câmbio, porque como o juro aqui está mais alto, a entrada de recursos de fora do país e aumenta a quantidade de dólar aqui dentro. O câmbio já é um certo problema para o setor exportador. Então nós temos que ver também os efeitos disso sobre o setor produtivo, sobre a dívida pública. Por isso não é desejável um crescimento da taxa de juros, né? Vocês vão elaborar um documento final com a posição das pessoas que vão participar do seminário? Como é que vai ser isso? O objetivo do seminário é fazer esse debate. Nós teremos representação do Banco Central, do Ministério da Fazenda, ex-ministros, economistas, enfim, vários estudiosos dessa questão. E ao fim nós vamos produzir uma publicação técnica, né? Um livro, digamos assim, para fomentar esse debate
em torno da política monetária do nosso país. Ok, deputado Pepe Vargas, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. O seminário começa logo mais às 9 horas da manhã, no anexo das comissões da Câmara dos Deputados, plenário 2. E se você tiver alguma dúvida sobre assuntos que estão em discussão no Congresso Nacional, se você quer saber em que pé está o andamento de um projeto de lei do seu interesse, ou até mesmo se você quiser saber como o Congresso está tratando um tema da atualidade, mande um e-mail para a gente no rbonline@ebc.com.br. Nós vamos analisar a sua sugestão e convidar os parlamentares para discutir o assunto e responder às suas dúvidas aqui no Repórter Brasil. Bom, e se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o nosso site na internet, o endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Catiúcia.